vou começar essa aula falando uma frase célebre de Hipócrates, que foi um médico grego, né, que viveu do ano de 460 a 377 a.C. E naquela época ele já falava que todas as doenças começam no intestino. E hoje em dia, de fato, se sabe que o intestino tem várias ligações com outros órgãos e principalmente com o cérebro. Então, o tema dessa aula de hoje é consumo alimentar, microbiota e demência. Meu nome é Clíslia, eu sou mestre em Ciências da Saúde, nutricionista no Hospital Universitário de Brasília e doutoranda do curso de Nutrição Humana. Os tópicos abordados nessa aula serão os mecanismos moleculares responsáveis pela demência, os fitoquímicos, os ácidos graxos poliinsaturados, a microbiota intestinal e o tratamento dietético, todos relacionados à demência. Então, um pouquinho de contextualização, né? A OMS, ela define demência como são várias doenças que afetam a memória, outras habilidades cognitivas e o comportamento e interferem na habilidade de fazer as atividades diárias. E o maior fator de risco para a demência é o envelhecimento, né? E mesmo idosos que não desenvolvem a doença, desenvolvem um declínio cognitivo ao longo do tempo, sugerindo então que existem mecanismos patofisiológicos em comum entre a demência e o envelhecimento. Então, quais são esses mecanismos moleculares em comum entre a demência e o envelhecimento, né? Todos esses mecanismos são mecanismos interligados entre eles, são consequências, né? Eles são consequências deles mesmos e formam um ciclo vicioso. Então, vou começar aqui falando sobre as modificações epigenéticas que acontecem com o envelhecimento. Então, na verdade, são metilações, agentes externos que levam a metilações no DNA e alteração na síntese de proteínas, né? Acontece uma disfunção metabólica, principalmente relacionada à disfunção da mitocôndria. Então, a mitocôndria ela é responsável pela respiração e síntese de ATP. E com o envelhecimento, e é normal nesse processo que haja a formação também de radicais livres. Com o envelhecimento e essa disfunção mitocondrial, acontece a formação de uma quantidade excessiva de radicais livres para cada ATP formado. E esses radicais livres em excesso levam ao estresse oxidativo e danos celulares, principalmente danos na parede vascular. E esse dano na parede vascular leva também uma perda da barreira hematoencefálica, levando a entrada de substâncias neurotóxicas, né, no cérebro, e também ao menor fluxo sanguíneo no cérebro, diminuindo os nutrientes que chegam ao cérebro. Tudo isso vai provocar uma inflamação, né, cerebral, também sistêmica. No envelhecimento acontece uma desregulação lipídica, com o aumento do colesterol, aumento do triglicerídeos. Os lipídios eles estão relacionados à neurotransmissão e também à formação de neurotransmissores, né? Então, essa desregulação vai provocar alterações na função cerebral. Acontece também com o envelhecimento e na demência uma autofagia. Então, as células que absorvem essas substâncias neurotóxicas que passam pela barreira hematoencefálica acabam sofrendo essa autofagia. E também acontece uma senescência celular, que é consequência de danos oxidativos à célula. Então, a célula que sofre esses danos oxidativos passa a produzir mais citocinas pró-inflamatórias. Todos esses fatores levam a uma inflamação sistêmica e a uma inflamação local no cérebro, levando a alterações morfológicas, cognitivas e a uma neuropatologia. E aí esse gráfico aqui, ele mostra a cognição, né, em função da idade. Então, numa trajetória normal, a gente tem fatores protetores, né, que são esses indicados pela seta verde, juntamente com fatores de risco, indicados pela seta azul, e nós temos os fatores não modificáveis, né, que é a idade, o fator genético responsável, indicado aí pela setinha preta. Então, numa trajetória normal, onde você tem fatores protetores em equilíbrio com os fatores de risco, a gente tem sim uma redução na cognição ao longo do envelhecimento, mas ela não chega a ser prejudicial
ao indivíduo, né? Não chega ali nessas duas faixas aqui, amarela e vermelha. Agora, quando você tem uma redução de fatores protetores e um aumento de fatores de risco, aí sim essa cognição ela tem uma redução bem acentuada e antecipada e chega a um nível leve, a um nível moderado a severo. Então, dentre os fatores protetores estão a educação, o estilo de vida e a dieta, né? De fato, né, existem 21 nutrientes, né, de acordo com esse artigo aqui de 2021, 21 nutrientes e fitonutrientes relacionados à função cognitiva. Eu não vou falar sobre os 21, mas vou falar sobre os principais, tá, nessa aula. Então, começando aí com os fitoquímicos. Os fitoquímicos, eles são produzidos pelas plantas, para que as plantas elas sejam protegidas contra raios ultravioletas, contra pesticidas. Eles também dão cor, né, à planta. Atualmente existem mais de 10 mil fitoquímicos identificados. Também não vou falar sobre todos eles, logicamente, mas eu vou falar sobre alguns principais. E no organismo humano, o que esses fitoquímicos fazem, né, quando a gente ingere essas plantas? Então, eles são antioxidantes, eles são agentes redutores, então eles reagem com os radicais livres, evitando então a reação das células, né, com esses radicais livres e o dano da célula. E eles também são anti-inflamatórios, porque altas concentrações de radicais livres ativam vias de sinalização que levam à expressão de citocinas pró-inflamatórias. Os fitoquímicos que eu vou citar nessa aula serão os polifenóis, né, que são divididos em flavonoides e não flavonoides, dependendo do esqueleto de carbono. Eles existem em vários vegetais e frutas, principalmente aqui no vinho tinto, no café, no chá verde e em sucos de frutas. Os carotenoides são aqueles que dão mais cor amarelada, avermelhada, às verduras e às frutas, estando presentes principalmente na cenoura e no tomate. E os polifenóis e os carotenoides são os principais fitoquímicos existentes. O nitrato, ele é menos conhecido, mas é objeto da minha pesquisa, por isso que eu quis trazer. Ele está presente na beterraba, em verduras verdes escuras, nas folhas dessas verduras. E temos também as vitaminas antioxidantes, vitamina C presente aí nas frutas cítricas, né? Principalmente a vitamina E presente no abacate, em sementes, castanhas e azeite. Esses estudos eu trouxe para vocês observarem como os fitoquímicos estão relacionados à função cognitiva. Então, esse primeiro estudo é um estudo bem grande, de 2020, feito nos Estados Unidos, onde eles acompanharam por 19 anos 2.800 adultos, e a cada 4 anos eles mediam o consumo alimentar e faziam testes para demência. E aí, ao final do estudo, eles observaram que uma redução de 36% da doença de Alzheimer e de 30% para outras demências para aquelas pessoas que consumiam mais flavonoides do que para aquelas que consumiam menos. Lembrando que o flavonoide é um fitoquímico, um tipo de polifenol. E esse outro artigo aqui é um artigo de revisão sistemática, onde eles avaliaram 24 estudos randomizados, né, que avaliaram o efeito de algum polifenol na redução do déficit cognitivo. E aí eles observaram que 50% desses estudos apenas mostraram uma correlação positiva entre o consumo de polifenóis e a redução do declínio cognitivo. Então, sendo necessários mais estudos para avaliar realmente se o polifenol está realmente relacionado à melhora no déficit cognitivo. Esse outro estudo aqui, ele traz então a relação dos carotenoides, né, com a cognição. Então, é uma meta-análise com estudos de intervenção, e eles encontraram um efeito significativo da intervenção com carotenoides em variáveis cognitivas. Esses outros 2 estudos falam das vitaminas, da vitamina, né, das vitaminas antioxidantes. Então, esse primeiro
observou uma relação inversa entre a concentração da vitamina e de carotenoides no soro, no plasma, e a incidência de demência. Então, quanto maior você tem vitaminas, né, presente nessa, principalmente vitamina C e vitamina E, menor a incidência de demência nessas pessoas. Esse outro estudo aqui é um estudo de revisão, né, onde observou resultados entre estudos de intervenção ambíguos, né, que usaram tratamento para o tratamento da Alzheimer, essas vitaminas antioxidantes. Então, o que a gente observa é que existem estudos que têm um efeito positivo, existem estudos sem efeito. E por que isso, né? Por que acontece isso? Então, o que a gente sabe é que os compostos bioativos, eles podem potencializar o efeito um do outro, tá? E também tem a disponibilidade deles, porque eles podem ser afetados por outros fitoquímicos que podem alterar a absorção, né? O que altera a absorção também é o estado fisiológico, a genética, a microbiota intestinal. Então, por isso que pode haver essa diferença entre os estudos. E aí, lembrando que como a combinação desses fitoquímicos podem potencializar uma ação do outro, é muito melhor, né, você chupar uma laranja do que simplesmente tomar a vitamina C, onde você vai ter ali apenas um fitoquímico, que é a vitamina C. Na laranja você tem uma matriz, onde você tem polifenóis, carotenoides, vitaminas, e aí isso, com certeza a vitamina C vai ser de melhor absorção. Agora falando um pouquinho ali, agora vamos falar um pouco sobre o nitrato, né? Então, o que é o nitrato? O nitrato, ele é o precursor do óxido nítrico no nosso organismo. O óxido nítrico, ele é produzido endogenamente, só que com o passar dos anos, acontece uma redução na sua produção. O óxido nítrico, ele tem efeito vasodilatador, tá? Então, uma alta ingestão do nitrato, ele tem sido relacionado com baixo risco de doenças cardiovasculares e com melhora da pressão arterial e também de doenças arteriais coronarianas. Como essas doenças cardiovasculares são fatores de risco para a demência, pode existir um link entre ingestão alimentar e o risco de demência. Além disso, né, além de ser um vasodilatador, o óxido nítrico também está envolvido na neuromodulação e na neurotransmissão. Esse estudo é um estudo feito para avaliar a ingestão do nitrato e do risco de demência, né? Um estudo de 2023, bem atual, é um estudo bem robusto, feito com 9.543 holandeses que foram acompanhados entre os anos de 1990 e 2009, e o resultado foi que a ingestão elevada de nitrato de fontes vegetais, mas não de outras fontes, foi associada com menor risco para demência. Então, assim, o nitrato, ele existe naqueles alimentos de origem vegetal, como eu falei, principalmente na beterraba e nas verduras, nas folhas verdes escuras, mas ele também existe em alimentos embutidos, como a salsicha, o salame, a linguiça, para dar cor e também para conservar aquele alimento, porque ele é um bactericida, né? Então, assim, quando está presente nesses alimentos, o nitrato, ele não leva à formação de óxido nítrico, ele leva à formação de nitrosaminas, que são cancerígenas. Mas quando ele está presente nas verduras, onde você tem a presença de polifenóis, vitaminas, carotenoides, isso favorece a formação do óxido nítrico através do nitrato. E por isso que a ingestão elevada de nitrato de fontes vegetais, mas não de outras fontes, foi relacionada com menor risco para demência. Agora falando um pouquinho aí sobre ácidos graxos poliinsaturados, né? Principalmente o ômega 3. Esses ácidos graxos são presentes no peixe, no abacate, em óleos vegetais como azeite, nas castanhas. E eles são responsáveis, né, pela fluidez da membrana celular
Então, com isso, melhora a afinidade dos receptores nessa membrana e a transdução do sinal também, que controla a atividade de neurotransmissores e de fatores de crescimento neurais. Além disso, o ômega 3 ele é um anti-inflamatório, diminuindo a proliferação de linfócitos e a produção também de citocinas pró-inflamatórias. Esse estudo aqui é um estudo robusto também de 2023, onde é um estudo de revisão, onde eles avaliaram estudos clínicos randomizados, né, que avaliaram o efeito do ômega 3 no fator cognitivo, e aí eles observaram que 66,7% dos estudos clínicos randomizados encontraram uma melhora nas variáveis cognitivas depois do consumo de ômega 3, se comparado ao placebo em indivíduos com déficit cognitivo leve, tá certo? E agora, falando sobre a microbiota intestinal, né? O que é a microbiota intestinal? São bactérias, vírus, fungos e protozoários que vivem em uma simbiose dentro do intestino, né? Do intestino humano, e que levam à formação de metabólitos que vão alterar a motilidade, a digestão, tá certo? E esses metabólitos também podem entrar na circulação e ser transportados para outros órgãos, como o cérebro, afetando a sua funcionalidade. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Alguns fatores que são capazes de afetar a microbiota são hábitos alimentares, doenças e uso de antibióticos, tá? E como que é esse eixo microbiota, intestino, cérebro? Então, a gente tem uma comunicação do intestino com o cérebro e vice-versa, por meio do mecanismo direto, que é o nervo vago, né? E por meio de mecanismos indiretos. Então, o cérebro, por exemplo, ele controla o intestino por meio do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né? Com a secreção de cortisol no meio do estresse. E as bactérias intestinais, elas, por meio desses metabólitos, ele atravessa a barreira intestinal, vai para a corrente sanguínea, e esses metabólitos podem também atravessar a barreira hematoencefálica, alcançando o cérebro, tá? E quais são esses metabólitos? É isso que eu vou falar agora. Metabólitos que levam a benefícios, né, para o cérebro são os ácidos graxos de cadeia curta, que eu vou falar mais adiante. E os metabólitos que causam malefício para o cérebro são aqueles que a proteína beta-amiloide, né? Então a gente tem bactérias pró-inflamatórias e produtoras de proteína beta-amiloide, que é uma das que é vista, né? A deposição de beta-amiloide é comum na doença de Alzheimer, tá certo? E aí a gente tem aqui falando um pouquinho sobre os ácidos graxos de cadeia curta, né? Então, como é formado, o que são esses ácidos graxos, qual é a função deles? Então, a gente tem fibras dietéticas, né, que a gente ingere por meio de vegetais, dos alimentos de origem vegetal, e elas servem como substrato para as bactérias. Então, as bactérias fermentam as fibras e formam os ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o acetato, o propionato e o butirato são os mais conhecidos. Esses ácidos graxos, então, eles atravessam a barreira intestinal, como eu falei, e vai para o cérebro, tá? E no cérebro, eles têm essa função de melhorar a integridade da barreira hematoencefálica, eles reduzem a inflamação, melhora a função imunológica e também aumenta a neurogênese, melhora a função cognitiva de modo geral, certo? E o que é a disbiose, né? É um desbalanço da microbiota intestinal, causando então um supercrescimento de bactérias maléficas associadas com potencial negativo, como por exemplo a produção incorreta de metabólitos ou até mesmo a formação de metabólitos prejudiciais. A disbiose ela tem sido implicada em diversas doenças como diabetes, obesidade, entre elas as doenças, as demências, tá certo? E aí a gente tem alguns estudos aí, vários estudos
onde é evidenciado que a alteração da microbiota intestinal influencia no declínio cognitivo. Outros estudos com pacientes com doença de Alzheimer, né, eles são caracterizados com uma redução da diversidade da microbiota intestinal, com crescimento maior de bactérias pró-inflamatórias. Isso aí já é bem evidenciado na literatura. E aí, qual é o tratamento dietético, então, né, para as demências? Aqui eu vou falar, então, um pouquinho sobre os pré-bióticos e os probióticos, né? O que são os pré-bióticos? São usados como alimento para microbiota intestinal, promovendo a formação dos ácidos graxos de cadeia curta. Então, são as fibras alimentares, né? Então, os prebióticos eles podem ser usados como prevenção ou adjuvante na terapia para demência, mas são necessários mais estudos de ensaio clínico em humanos. Os probióticos são os micro-organismos vivos, né, com baixa patogenicidade. Eles melhoram a função intestinal, melhoram a barreira endotelial, são anti-inflamatórios, modulador da resposta imune. Os estudos com probióticos na melhora da saúde cognitiva têm resultados controversos, né? Então deve ser feito mais estudos com os probióticos. Com relação às dietas, nós temos então a dieta do Mediterrâneo, chamada de MED, que é uma dieta composta por verduras, frutas, carnes brancas, né? Redução de carne vermelha, azeite, alimentos de origem, cereais integrais. E aí essa dieta tem um efeito protetor nas doenças crônicas não transmissíveis, essa dieta do Mediterrâneo. E também tem efeito protetor no déficit cognitivo. A dieta DASH, ela é igual à dieta do Mediterrâneo, né? Aqui é a sigla Dietary Approach to Stop Hypertension. E aí ela dá ênfase também na questão do sal, menos de 2,4 gramas por dia de sal é recomendado nessa dieta DASH. E mais estudos são necessários para identificar se a dieta DASH tem efeito protetor na demência. E por fim a gente tem a dieta MIND, né? Que é uma dieta onde há uma mistura da dieta do Mediterrâneo com a dieta DASH e dando ênfase em vegetais verdes escuros. E é uma dieta própria para atraso da neurodegeneração. Atrasar ou prevenir a neurodegeneração. Então, ela tem ênfase nesses vegetais verdes escuros, que são fontes de quê? De nitrato, como a gente viu anteriormente, tá? E parece que essa dieta é mais eficiente em reduzir o declínio cognitivo se comparado à dieta DASH e à dieta MED. Algumas referências, né, que não estavam nos slides, e aí agradeço aí a atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição.